no coração da cidade de São Paulo, em meio a prédios, avenidas e o barulho constante da vida urbana. Ergue-se uma estrutura que carrega consigo uma das histórias mais aterradoras do Brasil. O edifício Joelma não é apenas um prédio. É um monumento ao sofrimento, à dor e, principalmente, ao sobrenatural. Desde a tragédia que marcou seu nome para sempre, ele se tornou palco de relatos assustadores, aparições, gritos vindos do nada e uma energia tão pesada que até hoje muitos evitam sequer olhar diretamente para suas janelas. Tudo começou em 1º de fevereiro de 1974. Uma manhã comum que rapidamente se transformou em um dos maiores pesadelos urbanos do país. O prédio de 25 andares, que até então funcionava normalmente como um edifício comercial, foi tomado por um incêndio devastador. As chamas se alastraram rapidamente, encurralando centenas de pessoas. A estrutura, feita com muito material inflamável e sem sistemas adequados de segurança, tornou-se uma verdadeira armadilha mortal. Ao todo, 191 pessoas perderam suas vidas. Corpos foram encontrados carbonizados, outros despedaçados após se jogarem das janelas, tentando escapar do fogo que parecia consumir tudo. Outras 300 ficaram gravemente feridas. O cenário era apocalíptico. Gritos, explosões, fumaça negra cobrindo o céu de São Paulo. E um cheiro insuportável de carne queimada tomando as ruas. Mas o horror não terminou quando as chamas foram apagadas. Pelo contrário, foi ali que começaram os relatos que, até hoje, fazem do Joelma um dos lugares mais assombrados do mundo. Logo após a tragédia, trabalhadores responsáveis pela remoção dos escombros começaram a relatar coisas estranhas, sons de passos vindos dos andares superiores, mesmo quando não havia mais piso. Vozes sussurrando seus nomes, gemidos, gritos abafados e, em algumas ocasiões, uma presença sufocante. Como se alguém menos ou algo os observasse o tempo todo. E não para por aí. Quando o prédio foi reconstruído e voltou a ser usado, os relatos se intensificaram. Pessoas começaram a relatar elevadores que subiam e desciam sozinhos. Luzes piscando constantemente, equipamentos que quebravam sem motivo, portas que batiam violentamente mesmo sem vento. E, principalmente, a sensação de estar sendo seguido por algo invisível. Uma das histórias mais conhecidas e assustadoras é a dos 13 corpos que jamais foram identificados. Essas vítimas foram encontradas abraçadas, carbonizadas, em um dos andares superiores. Até hoje, ninguém sabe quem eram. Após o incêndio, os restos dessas pessoas foram enterrados juntos no cemitério São Pedro, em São Paulo, e foi lá que começaram os relatos de um fenômeno que ficou conhecido como as 13 almas. Visitantes e funcionários do cemitério afirmam ouvir choros, orações em vozes desesperadas e sentir toques frios, como se mãos invisíveis tocassem seus ombros. Há quem diga que, ao passar próximo do túmulo coletivo, sente uma tristeza tão profunda, tão sufocante, que é impossível segurar as lágrimas, menos mesmo sem saber exatamente por quê. De volta ao prédio, os relatos ficam ainda mais perturbadores. Funcionários dizem que, à noite, é comum ouvir gritos vindos das escadas de emergência, menos os mesmos gritos que os bombeiros ouviram no dia do incêndio. Mas agora, de um prédio completamente vazio. Uma secretária que trabalhava no Joelma relatou que, ao ficar até mais tarde organizando papéis, começou a ouvir batidas na porta da sala. Ao abrir, não havia ninguém, mas as batidas continuaram. Poucos minutos depois, ouviu passos correndo pelo corredor. Quando saiu para ver, tudo estava vazio. Foi então que, olhando para o reflexo da janela, viu claramente uma silhueta atrás dela, menos um homem, completamente queimado, olhando fixamente. Quando se virou, não havia nada, mas um cheiro forte de queimado tomou conta da sala. Outro episódio envolve um segurança que, durante uma ronda noturna, ouviu choros vindos do elevador. Ao abrir a porta, não havia ninguém, mas as paredes estavam molhadas, como se alguém tivesse passado as mãos nelas, deixando marcas escorridas.
A câmera de segurança captou uma massa escura que atravessa o corredor lentamente e desaparece no ar. E não são apenas aparições. Pessoas que frequentam o edifício relatam passar mal, sentir dores de cabeça súbitas, enjoos, tontura e principalmente uma opressão no peito, como se algo pesado estivesse constantemente pressionando seus corpos. Algumas desmaiam sem explicação. Outras afirmam que, após visitar o local, começaram a ter pesadelos constantes com fogo. Pessoas gritando, tentando escapar, batendo nas janelas, implorando por socorro. Existe também um relato de um engenheiro que fazia manutenção no prédio. Ao acessar uma das salas técnicas, ele encontrou uma mulher de cabelos longos, com a pele queimada, parada no canto, olhando para ele. Pensando se tratar de uma pessoa viva, perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher não respondeu, apenas desapareceu na frente dos olhos dele, se desintegrando no ar, deixando apenas um cheiro de queimado e uma sensação de calor insuportável. E o mais chocante, muitos que visitam Joelma dizem que, ao olhar para as janelas de alguns andares, especialmente nas madrugadas, é possível ver silhuetas de pessoas. Pessoas que não estão mais aqui. Algumas batem desesperadas no vidro, como se ainda estivessem tentando escapar de um incêndio que, de alguma forma, nunca terminou. Pesquisadores paranormais que foram autorizados a entrar no edifício relatam que o local é um dos pontos com maior atividade sobrenatural no Brasil. Gravadores captaram vozes que suplicam por ajuda, risadas e, em alguns casos, sons que lembram fogo queimando, mesmo com o prédio completamente silencioso. Alguns médiuns descrevem o Joelma como uma espécie de portal, uma cicatriz aberta no tecido da realidade, onde as almas presas pelo trauma da tragédia permanecem em um ciclo eterno, revivendo seus últimos momentos, incapazes de partir. E se tudo isso não bastasse, a história do local é ainda mais sombria. Antes de ser construído, o terreno do Joelma já carregava uma maldição. No local existia uma casa onde, décadas antes, um professor cometeu um crime bárbaro. Assassinou sua própria mãe e 2 irmãs, e depois tentou esconder os corpos dentro da casa. Quando descoberto, foi preso e acabou morrendo pouco tempo depois. Moradores da época diziam que a casa era amaldiçoada, onde se ouviam gritos, choros e apareciam vultos constantemente. Dizem que o incêndio foi apenas a manifestação final de uma maldição muito mais antiga, que já rondava aquele pedaço de terra. E que, por mais que o prédio tenha sido reformado, pintado, rebatizado, ele jamais deixará de carregar consigo o peso de sua história e das almas que nele permanecem. E agora fica a pergunta: o Joelma é apenas mais um prédio entre tantos na cidade de São Paulo? Ou é, na verdade, um ponto onde o mundo dos vivos e o dos mortos se encontram e se misturam, uma cicatriz que jamais se fechará? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: quem passa por lá nunca mais esquece. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva para mais.